pessoas, aqui é a Poliana Anastácia e hoje eu quero ter uma conversinha com vocês sobre a tinta acrílica. Recentemente não, na verdade foi ano passado, eu ganhei uma tinta de uma prima minha. Uma tinta não, eu ganhei um quadro de uma prima minha. E só que eu tava sem tinta. Porque antigamente eu pintava com a tinta óleo. Gente, eu amo pintar com tinta óleo. A tinta óleo é a tinta que eu mais amo pintar, desenhar, enfim, eu amo a tinta óleo. Tem uns materiais que eu não vou lembrar agora qual que é o nome, mas um que eu acho que é o solvente, eu acho que para dissolver é um óleozinho que você dissolve junto com a tinta para você poder pintar, e um que é para você limpar o pincel. Só que ambos têm cheiro muito forte e assim, eu tenho problema respiratório. Qualquer coisa que tenha um cheiro muito forte já faz eu passar mal. Tipo perfume, creme que é muito forte, tinta de pintar parede, tudo que tem um cheiro muito forte, assim, tipo de coisa de álcool, me deixa com falta de ar. E assim, até creme de cabelo, eu tenho uma tia, creme de cabelo não, creme de corpo. Eu tenho uma tia que ela passa um creme que eu acho que ele é noturno. Aquilo me intoxica de um jeito assim que, meu Deus do céu, faz eu passar mal na hora. Então eu evito coisas que tem cheiro muito forte. E a tinta a óleo, tem pessoas que falam que ela não tem cheiro, mas eu sinto o cheiro da tinta e eu sinto o cheiro dos materiais que vão junto com a tinta. E aí juntando tudo, fica um troço nojento, horrível. E assim, eu gosto de ficar pintando dentro do meu quarto, porque tem silêncio, porque é um lugar ali onde eu me sinto confortável. E aí não tem muito aonde o cheiro possa sair. Tem só a janela, que fica desse lado de cá, e a porta. Mas geralmente eu costumo fechar a porta, porque aqui em casa toda hora a gente passando no corredor, a gente chegando. E assim, não tem como, né? Sem contar que eles ficam passando e ficam me vendo pela porta. E assim, eu sou meio tímida, tenho vergonha das pessoas me verem gravando. Então eu fecho a porta. E aí não tem pra onde o cheiro sair, fica um troço péssimo. Então eu resolvi parar. Por causa disso, eu resolvi pintar com tinta acrílica. Eu resolvi testar essa tinta acrílica. E assim, a minha experiência com a tinta acrílica não é uma das melhores. Ela não é uma das tintas que eu gosto de pintar. Pra vocês terem uma ideia, eu não sou muito fã de aquarela, mas eu prefiro pintar aquarela do que pintar com essa tinta. Eu pintava com tinta de tecido. Só que as tintas de tecidos, elas são um pouco parecidas com essa tinta acrílica que eu tenho. Eu uso da Acrylex. Se eu não me engano, era a mesma marca que eu usava nas tintas a óleo. E assim, eu não acho que seja a tinta da Acrylex. Eu acho que o problema deve estar em mim. E eu tô tentando usar um método que não é pra esse tipo de pintura, né? E assim, eu fui pintar com tinta acrílica muito na visão não, mas com as teorias que eu tinha da tinta a óleo, com o que eu costumava fazer com a tinta a óleo, de pintar do mesmo jeito que eu pintava com uma tinta a óleo. São dois materiais diferentes que vão precisar de técnicas diferentes, porque são dois materiais completamente diferentes. A tinta a óleo, ela demora meses, semanas para pintar, dependendo da quantidade de tinta que você usa ou da quantidade de camadas. Então, assim, é um negócio que você pode ali refazer e refazer várias e várias vezes. E já com a tinta acrílica não é, porque quando você passa, ela automaticamente já começa a secar. Pra mim, o secamento dela é praticamente instantâneo, de tão rápido que vai. E aí eu não consigo fazer sombra, não consigo fazer degradê, não consigo fazer nada. E eu acho que o fato de eu ficar com isso na cabeça, que ela vai secar, que eu tenho que fazer, eu fico muito travada na hora de pintar com ela, exatamente por causa disso. Porque eu sinto que eu tenho que fazer algo perfeito ali, porque se eu cometer um errinho, não vai ter como voltar pra trás. E essa tinta, ela, ao meu ver, é ruim por causa disso. E assim, eu tentei fazer uma pintura com ela ontem à noite, só que começou a dar meio errado. E eu fui, até esse quadro aqui, vou mostrar pra vocês. Tava fazendo essa pintura aqui do quadro de... Do quadro não, da pintura de Van Gogh. E assim, eu acho que agora ainda tá bem melhor do que esse pato aqui.
Mas eu pintei aqui ontem à noite. E aí ele começou a já não ficar do jeito que eu queria. E com isso eu fui e tirei, né? E coloquei e troquei a tela de lado, o tecido da tela, pra poder ficar aqui. E aí eu fui e pintei. Falei, vou pintar um pato, coisa que é fácil, que eu sempre tô desenhando. Então vai ser uma coisa fácil. Só que assim, hoje parece que ainda foi pior do que ontem, porque ontem foi a primeira vez que eu usei esse material. E da segunda vez parece que eu consegui ser pior, porque assim, eu já sabia o que eu tinha errado da última vez ontem. E eu falei assim, não, pô, cara, agora eu sei o que eu errei e eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor. Pois eu consegui fazer pior. Aqui, assim, de longe tá muito bonitinho. Isso aqui de longe, assim, tá, ó. Mas se chegar perto, você vai começar a ver que, tipo, tem coisa aqui, que, tipo, aqui tá escuro, aqui tá claro e aqui tá escuro. E a tinta secou tão rápido, mas tão rápido, que na hora que eu fui passar o pincel de novo, ficou umas partes brancas. E quando eu ia passar o azul em cima de novo da tela branca, o azul já tava de outra cor que tava da última vez que eu passei. Ó, não sei se tá dando pra ver, mas aqui, tipo, tá vendo que tá um azul meio branco, um azul bem clarinho? E assim, eu não consegui mesclar bem, eu não consegui fazer um bom degradê. Ficou péssimo, péssimo. E assim, tá bonitinho? Eu vou jogar fora? Não vou, né? Mas não tá do jeito que eu queria. E assim, quando eu não consigo fazer algo de primeira, eu me sinto muito mal. Só que assim, isso a gente tem que melhorar, né? Só que, cara, eu consegui errar 2 vezes. Outra coisa que eu senti muitas dificuldades também é na questão de misturar as cores. Eu vi um vídeo de uma menina falando assim, que tipo, quanto mais água você colocar na tinta, porque a tinta acrílica o pessoal fala que tem que colocar um pouquinho de água, né? Ela vira meio que um solvente ali. Então, falam que você tem que colocar água na tinta. E eu coloquei água na tinta. E realmente ontem, quando eu fui pintar esse azul mais escuro daqui do outro lado, eu consegui pintar sem muitos problemas. Eu consegui pintar perfeitamente. Só que aí hoje, quando eu fui pintar esse azul, já não tava mais indo. E aí eu ia tentar misturar a tinta. Eu fazia tipo um bocado desse tamanho de tinta. E ela simplesmente pintava só isso aqui. Eu gastei muita tinta azul. Muita, muita, muita tinta azul. Olha em comparação, essa tinta aqui, ó, tá retinha com essa daqui. Eu usei muita tinta, muita tinta. E aí, conforme eu ia misturando aqui no... É um pires, mas eu vou falar que é o meu godê, né? Conforme eu fui misturando aqui, ó, esse aqui era um, esse aqui era um, esse aqui era um, esse aqui e esse aqui. E tem mais esse aqui. Tipo, na hora que eu misturava, as cores estavam completamente desiguais. Tipo, tava mais escuro, tava mais claro. Na hora que eu passava aqui, aí que realmente dava pra ver o como que... E quando eu passei aqui, que realmente deu pra ver que, tipo, tava bem diferente uma coisa da outra. Só que conforme ela ia secando, eu achei que, tipo, ia ficar igual a cor aqui. Porque, tipo, se aqui ficou da mesma cor, aqui também era, na teoria, era pra ficar da mesma cor. Só que não ficou, e aí eu não conseguia fazer a mesma tonalidade. E aí ficou essa coisa tenebrosa. E quando eu fui ver, quando secou, eu vi que, tipo, todas as minhas misturas ficaram praticamente com a mesma cor. Só aqui que, tipo, não ficou. E isso me irritou bastante, porque o fato de eu não conseguir fazer as misturas me irritou muito. E assim, por mais que eu colocasse mais azul, ou mais amarelo, ou mais verde e tudo mais, a cor não ficava uma cor assim muito diferente. O problema da tinta acrílica é que quando você quer fazer a mesma tonalidade, você não consegue. E quando você quer fazer uma tonalidade diferente, você também não consegue. Você não, no caso eu não consegui, eu detestei, eu odiei. Eu acho que eu não vou mais usar esse material. Mentira, eu vou usar, porque agora eu comprei, eu tenho que usar, né? Mas assim, eu detestei de todas as maneiras possíveis. Eu consegui achar um material de pintura que consegui ser pior do que com um lápis. Eu vou mostrar pra vocês as minhas pinturas com tinta a óleo, as minhas primeiras tentativas com a pintura a óleo e com a tinta acrílica. Vocês, a minha primeira pintura com tinta a óleo.
a primeira pintura que eu fiz, mas esse aqui em específico, ele é uma cópia. Eu perdi o primeiro quadro que eu fiz e aí eu queria ter um quadro que fosse parecido. Então eu fui e pintei esse aqui. Assim, tá bom? Não tá bom, mas você vê ali que tipo, o degradê ficou bom, a luz e a sombra tá ok, da árvore nem tanto, mas a nuvem tá bonitinha. A grama não tá tanto não, mas assim, dá pra passar, tipo, é uma coisa, algo que eu penduraria com as mãos do Akaito, que é uma lenda japonesa, que assim, eu também acho que ficou muito bonito. É a minha primeira vez tentando desenhar anatomia e as mãos ficaram muito boas, na verdade, a de cima ficou muito boa, a de baixo tá bem tenebrosa também. Mas assim, você vê que tipo a luz, a sombra, a textura da pele, tá um ok. E assim, tinta óleo, eu acho que é bem mais difícil do que tinta acrílica. Eu não vou falar também qual que é mais difícil ou não, mas na minha cabeça, tinta óleo era pra ser mais difícil do que a tinta acrílica. Tem esse aqui também que eu pintei e que eu achei super fácil de pintar. E assim, todas essas pinturas eu decidi pintar de uma hora pra outra, sabe? Eu simplesmente peguei, sentei e comecei a pintar. Com a tinta óleo, eu simplesmente sento e pinto. Já com a tinta acrílica, eu tô desde ontem. Eu passei mais de uma hora de relógio procurando uma referência ou algo para que eu pudesse pintar, porque eu fiquei estagnada, eu não consegui pintar. Aí eu peguei, sentei e falei, não, tirei um dia pra pintar, eu vou pintar, nem que eu pinte só o fundo, mas eu vou pintar. E foi uma experiência traumática. Eu detestei de várias maneiras possíveis. Eu detestei. Só vou terminar mesmo de pintar, de acabar com as tintas, porque eu comprei, então agora eu vou ter que usar. Mas assim, eu acho que eu prefiro ficar intoxicada com a tinta óleo do que pintar com tinta acrílica. Outra coisa também é que eu falei assim pra vocês que eu parei de pintar com tinta óleo porque tem um cheiro forte. A tinta acrílica, na minha cabeça, tem um cheiro mais forte ainda que a tinta óleo. Só que como eu não passei mal, então eu creio que o cheiro pode ser forte, mas o efeito não é o mesmo. Só que assim, eu tô pensando seriamente em voltar a pintar com tinta óleo, porque eu gosto muito de pintar. Mas com isso aqui não vai dar. Eu não vou me acostumar com esse material. Eu sinto no fundo da minha alma que eu não vou me acostumar com esse material e que vai ser só dor de cabeça. Mas como eu ainda tenho uma tela para poder pintar, ainda tenho tinta, eu vou ser obrigada a pintar, porque eu não vou gastar dinheiro para jogar material, para deixar material parado, né? Quem me segue aqui há bastante tempo já viu alguns vídeos, sabe que eu tenho lápis parado, que eu não pinto com lápis. Sabe também que eu tenho giz pastel oleoso de 4 anos atrás, que estão quase todos intactos, que eu também não usei. Então esse não vai ser um material que eu vou comprar pra deixar parado. Eu vou usar ele até o fim, nem que seja pra ficar pintando só fundo de quadro, mas eu vou pintar. Então, gente, era isso. Era mais um desabafo meu aqui sobre a tinta acrílica, que eu não curti muito. Mas assim, vai de gosto pra gosto, né? De artista pra artista. Pode ser que vocês se apaixonem por essa tinta, que vocês queiram usar. Mas eu fiquei traumatizada. Mas aí, assim, é a minha experiência, né? Mas eu quero saber, e vocês? Vocês têm a mesma experiência que eu? Vocês têm o mesmo pensamento que eu? Vocês preferem a tinta acrílica ou a tinta a óleo? Ou se vocês usam alguma outra tinta pra pintar? A tinta guache também eu ouvi falar que ela é muito boa pra poder pintar. E eu acho que eu vou, assim, eu só tenho um achismo, mas eu acho que eu vou me sair melhor com a tinta guache do que com essa tinta. Mas eu vou ir com calma primeiro, vou tentar me adaptar a essa tinta. Eu quero saber de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre ela, sobre as outras tintas, se vocês têm uma experiência mais ou menos parecida com a minha, se vocês têm alguma dica pra poder me dar. Eu tô aceitando literalmente tudo que vocês proporem aí, pode ser que eu aceite. Eu tava pensando em fazer um vídeo também, mostrando o meu passo a passo com a tinta, só que eu ia fazer isso hoje, só que não deu muito certo, aí eu acabei desistindo. Mas, e aí? Quero saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês acharam. Deixem aqui nos comentários, curtem, comentem pra eu saber se vocês estão gostando ou não. E até o próximo vídeo.